volta aqui na Rádio Acústica FM, são 11h08. Seguimos por aqui trazendo as principais notícias do dia. Daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista aqui no programa para falar aí sobre questões tributárias envolvendo aí produtores rurais. Daqui a pouquinho tem uma entrevista, faço questão que você aumente aí o volume do rádio para que a gente consiga todos nós entendermos melhor como funciona. E nós estamos ao vivo neste momento, então, com a Luciana Pereira da Costa, da Tax Group, participando conosco. Seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia. Olá, muito bom dia. Tudo bem, Gil Martins? Tudo bem, tudo tranquilo, e principalmente para falar sobre esse assunto que não é tão comentado muitas vezes, mas é de grande importância, que é a tributação do produtor rural. E aí a gente faz um questionamento para você já no início dessa nossa conversa. Na pessoa física, é verdade que tenho duas formas de apurar o lucro para fins de tributação? Sim, verdade. E é muito importante a gente saber diferenciar e saber também as consequências de cada uma delas, né? A gente sabe que a maioria dos produtores termina atuando muito na pessoa física e, às vezes, por falta de informação, não sabe que tem como apurar o lucro através do livro taxa, ou seja, lucro real, ou através do lucro presumido, né? Qual é a diferença, então? No lucro real, tu tem, vamos dizer assim, as tuas receitas, né? E tu vai deduzir dali as despesas dedutíveis, né? Nem todas as despesas podem ser dedutíveis. Desse resultado, tu vai apurar a alíquota do imposto de renda, que pode estar ali, normalmente fica em torno de 27,5%. No lucro presumido, tu vai ter as tuas receitas, então, né? E vai presumir que 20% delas são lucro. E aí, e nesse valor, esse é o valor da base de cálculo que tu vai apurar o imposto de renda. Então, dependendo da forma como tu atua e da tua margem de lucro, é mais interessante tu fazer de uma forma ou de outra. Então, por isso que a gente quer trazer aqui para quem está nos ouvindo a importância de saber diferenciar. Muitas vezes também é comum que as pessoas coloquem como despesas dedutíveis coisas como empréstimos entre membros da família, compra de notas frias, que não correspondem à realidade. E isso cada vez mais chama a atenção da Receita Federal e atrai, vamos dizer assim, a fiscalização para dentro da fazenda, o que não é interessante. A gente pode colocar ali também algumas outras formas de diluir essa tributação entre os CPFs da família, né, que a gente sabe que até 30 mil é isento, depreciação de bens, como, por exemplo, a compra de maquinário, daí tu faz uma depreciação acelerada, acontece isso, então, dependendo da forma como é feita, está ou não correta, vai ou não chamar a atenção da Receita Federal. Aquisição de terras também, se feitas da forma correta, por exemplo, a terra nua, diferenciando as benfeitorias, para chegar no valor total da propriedade que está sendo adquirida. As benfeitorias, elas sim são despesas dedutíveis. Agora, se tu não fez a escrituração correta na hora da compra, isso também não vai poder ser aproveitado depois na hora de tributar. Então, é importante a gente trazer essas luzes, vamos dizer assim, essas informações, né, para os produtores, que às vezes ficam, né, por falta de informação, tributando e gastando muito com o imposto de renda. Pois é, muito importante mesmo. E aí, nesses casos, é melhor tributar na pessoa física ou na pessoa jurídica? Então, também é outra dúvida importante, né, que a gente pode trazer algum esclarecimento. A gente falou agora da pessoa física, né, que pode ser lucro real ou lucro presumido, que daí fica presumido em 20%. Na pessoa jurídica, né, com lucro real, a gente tem a seguinte situação: 15% de imposto de renda, mais 10% se exceder a 60 mil a receita anual, e 9% de contribuição social do lucro líquido, a CSLL, totalizando aí entre 34% e 24%, né, de tributação. Essa apuração pode ser trimestral ou anual. E, além disso, vai ter o PIS e COFINS, né, no regime de 9,25%, mas isso, boa parte dos produtos comercializados termina tendo alíquota isenta, exemplo a soja, e se for para exportação termina não tendo incidência. Então, vamos ficar ali com o imposto de renda e a CSL, que esse sim, né, tem sempre incidência. Então, vou fazer um exemplo aqui. Uma receita de 10 milhões, por exemplo.
tributados na pessoa física, no lucro presumido, a gente vai presumir que desses 10 milhões, 2 milhões são lucro. E sobre essa base de cálculo de 2 milhões, eu vou aplicar 27,5% de imposto de renda. Então, eu vou estar pagando aí de imposto de renda 550 mil. Essa mesma receita de 10 milhões na pessoa jurídica, no lucro presumido, vamos arredondar aí a conta só para a gente deixar claro aqui para os nossos ouvintes, vamos arredondar em 10% o lucro presumido. Ele vai ser de 1 milhão, então, a base de cálculo, e sobre isso eu vou aplicar a alíquota, vou botar ali de 34%, que a gente comentou antes, que é o imposto de renda mais a CSL. 34% de 1 milhão dá 340 mil. Então, dá menos na pessoa jurídica, neste exemplo, do que na pessoa física. Então, o que é importante a gente cuidar? A base de cálculo. Não olhar só a alíquota, porque se eu olhar só a alíquota, parece que eu vou tributar 34% e vou pagar mais. Mas, na verdade, a minha base de cálculo sendo menor, eu tenho menos imposto a pagar. Então, é importante para a gente saber, depois responder a tua pergunta, como é que é o contexto, né, desse produtor rural, dessa fazenda. Bom, e é importante que as pessoas entendam que cada caso é um caso, né? Nem toda regra ela é válida para todos os agricultores, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. E é por isso que é importante que sempre busque o auxílio de uma pessoa especializada, uma pessoa que possa dar realmente aquele suporte que essa pessoa precisa. Com certeza, é preciso a gente entender o contexto da fazenda, né, o que ele comercializa, qual é o custo, qual é o lucro, qual é o contexto familiar que está ali envolvido, para daí a gente traçar a melhor estratégia. A gente, com a estratégia correta tributária, a gente consegue economizar, às vezes, em torno de 70%, 80% da tributação. Isso é mais que qualquer insumo agrícola que a gente pode pensar, então é muito importante prestar atenção na área tributária. Bom, o outro tema que se discute bastante é sobre holding rural. Muitas pessoas ainda não sabem o que isso significa, quando vale a pena pensar em ter uma, e os impostos como ITBI e ITCNB, eles irão incidir? Como é que funciona uma holding rural? Bem rapidamente, porque esse assunto é bem, vamos dizer assim, complexo, né? Mas é muito importante a gente começar a tratar sobre isso, para as pessoas começarem a ter questionamentos. Primeira coisa, a gente pode deixar claro que é possível operar na pessoa física e na holding, né? Elas não são excludentes. Por exemplo, o produtor mantém um lucro de até 60 mil na pessoa física, aí vai tributar ali 15 mais 9, 24%, né? Como a gente falou antes, e a partir disso passa a ser vantajoso começar a pensar numa pessoa jurídica. Então, a gente vai precisar entender o contexto da fazenda, como a gente disse há pouco, né? Como é que é os planos para o futuro, qual é a lucratividade, os custos, daí a gente vai traçar a estratégia aí do pessoa física, pessoa jurídica, lucro real, lucro presumido, né, para trazer uma estratégia de economia tributária. E os impostos, ITBI, que é da prefeitura, e ITCMD, que é do estado, se eles vão incidir. Vai depender da forma como vai ser operacionalizada essa holding, né? Os bens da pessoa física, produtor, eles são integralizados na holding. E isso pode ser feito de duas formas, ou com base no valor declarado no imposto de renda, ou com base no valor do mercado. Sempre o valor declarado no imposto de renda vai ser o menor. E ele integralizando pelo mesmo valor declarado no imposto de renda, então sai da pessoa física, entra na pessoa jurídica pelo mesmo valor, neste caso, né, se a holding se enquadrar na hipótese lá da Constituição que está no 156, que não é para arrendamento, não é compra e venda, não é aluguel mercantil, não sendo isso, não incide esse imposto do ITBI nessa situação do valor declarado. Quando a gente integraliza na holding por um valor inferior, aí sobre a diferença o STF já decidiu que sim, daí incide o imposto. Mas sendo o mesmo valor, não haverá. Também não haverá imposto de renda, porque também não haverá ganho de capital, o valor é o mesmo. Então, nessa é a primeira etapa, né, a gente pegar os bens da pessoa física e botar na holding. E a forma de colocá-los vai interferir na tributação ou não. Feita essa etapa, a gente vai partir para a segunda etapa, normalmente, que é o interessante é transferir esses bens da holding para as pessoas físicas, para os filhos dos produtores. Normalmente é um movimento que se faz. Quando a gente passa para a segunda etapa de integração, eu entendi que esse patrimônio ele não é mais um imóvel em si, ele vira cotas da nova sociedade, da holding. Essas cotas, para serem distribuídas, elas podem ser por doação ou por compra e venda.
E aí, se for por doação, vai poder incidir o TCMD. Se for por compra e venda, vai incidir o ITBI. Então, vai mudar a forma de operação, vai mudar a tributação. E a gente vai ficar atento nas alíquotas aqui, né? E a base de cálculo vai ser o valor declarado. Cautelas. Os adquirentes são casados, vivem em união estável? Se são casados, o regime de bens desses casamentos é comunhão parcial? Não é? Porque isso vai interferir. Quando é recebido por herança, o bem não transmite no casamento, não faz parte do patrimônio do casal, mas sim do filho. Quando eu faço uma compra e venda, e esse filho casado em regime de comunhão de bens adquire isso, uma compra e venda entra no patrimônio do casal. Aí vai fazer parte do patrimônio do casal, dos filhos, vamos dizer assim, do filho mais a nora, da filha mais o genro. O adquirente, ele vai adquirir as cotas da holding pelo valor declarado, valor bem inferior ao de mercado, com certeza, mas ele adquire, então ele tem que ter disponibilidade financeira para fazer isso. E aí entra também uma ideia de planejamento sucessório, porque tu pode fazer isso de forma diferida, parcelada. E aqueles produtores pais, eles vão passar a ter uma renda, vamos dizer assim, os filhos, né, passam a cuidar daquele patrimônio e começam a adquirir aquela herança, vamos dizer assim, a conquistá-la e não a ganhá-la. E isso também ajuda a que os pais passem a ter um tipo de aposentadoria. Então, tu vê aqui rapidamente, assim, claro, a gente não está esgotando o assunto nem de perto, mas passa-se a gente ter um plano de sucessão, né, mais rápido, que não depende de um processo de inventário, que termina sendo muito moroso e, às vezes, muito mais custoso, né, no judiciário, em razão da tributação, de custos, né, judiciais também que vão incidir, enfim, tem uma série de entraves quando a gente vai entrar num processo de inventário. Bom, então a gente já conseguiu hoje clarear um pouco mais para o nosso ouvinte, né, como funciona toda essa questão. Realmente é algo muito complexo, né, essa parte de tributação. Então a gente tem um apoio seguro de profissionais que vão estar nos orientando. Isso traz uma economia financeira para essas propriedades gigantesca, né? Com certeza, tu vê, agora em poucos minutos a gente trouxe alguns pontos que são muito importantes e que talvez vão fazer a diferença aí nas pessoas que estão nos ouvindo. Para qualquer coisa a gente está aqui às ordens, né, vai estar participando agora da Rádio Acústica com muita alegria e a gente pode ouvir as perguntas que nos enviem também para trazer respostas e vamos estar à disposição. Bom, Luciana, e quem quiser conversar contigo, com a equipe da Tax Group, para entender melhor alguns processos tributários, como faz? Pode entrar em contato com o nosso escritório, né? A gente atua através da Tax Group, mas pode entrar através do Pereira da Costa Advogados. A gente está volta e meia na cidade aí também fazendo parte da associação comercial e nós temos o nosso site, Pereira da Costa Advogados, né, e ali deve ter os nossos contatos. Se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer melhor, por favor, não hesite em contatar. Luciana, obrigado pela tua participação extremamente esclarecedora nesta manhã e vamos aguardar para que a gente possa conversar mais vezes sobre esse assunto de extrema importância.